Bom, pessoal, vamos lá comentar a prova de matemática aqui com vocês. Eu sou o Elton Gruber, esse aqui é o Júlio. Sou o Júlio. Tudo bom? Então, a gente vai comentar sobre a prova. A gente achou uma prova bacana, bem distribuída. Dentro do que se pode cobrar em 9 questões, foi o que deu para cobrar. Alguns assuntos ficam de fora, mas eu acho que é natural. Concorda, Júlio? Perfeitamente. É bem normal, porque nós temos uma segunda fase vindo pela frente. Em 9 questões fica humanamente impossível cobrar todo o assunto da matemática, mas a prova foi muito bem elaborada, as questões muito bem distribuídas, um tempo fantástico, dentro do que a própria UFPR propõe. Uma prova bem acessível, uma prova bem elaborada, como a gente falou, que é o padrão da própria prova da UFPR, né, com questões fáceis, questões nível médio e uma ou duas questões um pouquinho mais trabalhosas. Então vamos começar a resolver a prova aí? Vamos lá. Então vamos lá, galera. É isso aí. Bom, vamos lá, moçada. Na questão 64, a Federal fala de um triângulo retângulo e fala do maior e do menor lado, né? Repare que eles especificam pela palavra lado, que eles medem respectivamente 12 e 4. O que a gente tem que lembrar é que o maior lado do triângulo retângulo é a hipotenusa. Então, o outro cateto, né, tanto faz se ele vai ser a base ou vai ser a altura do triângulo. Você tinha que aplicar um Pitágoras, né, fazendo um 12 ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais outro lado, que normalmente a gente chama de x elevado ao quadrado. Efetuando as continhas, você chegava que um dos lados valia 8 raiz de 2. Como eles pediram a área, bastava pegar a base, 8 raiz de 2, multiplicar pela altura e dividir por 2. Resposta direta, 16 raiz de 2. Na questão 65, a UFPR colocou uma tabelinha do lado direito da questão, e a questão falava sobre os spams de certos e-mails que eram enviados, né? E o que o aluno deveria fazer? Ele deveria, em primeiro lugar, efetuar a soma, que talvez fosse a parte mais trabalhosa, né? Efetuar a soma dos 4 valores que ele deu. Ele chegava em 711.467 e ele deveria calcular o percentual de cada um deles. Mas vale ressaltar um detalhe, né? Se você calculasse o primeiro percentual, você chegava no valor de 19,02, um valor aproximado. E daí, com esse resultado, você já conseguiria eliminar todas as alternativas. Vale a gente analisar o seguinte, né? Normalmente nesse tipo de questão que a Federal propõe, quando é uma questão algébrica um pouco mais elaborada, normalmente eles têm essa tendência, que você tem a percepção de olhar a questão, analisar um item, né? E aí, com base nessa resposta, talvez eliminar as outras alternativas. Funciona? Na maioria das vezes, pela Federal funciona. Caso não funcionasse, uma segunda tentativa com certeza já resolveria o problema. Bom, pessoal, a próxima questão aqui então, a questão de número 66. O enunciado falava sobre a questão de Olimpíada e essa tentativa da Federal de sempre tentar contextualizar a questão de um jeito até meio engraçado, mas no fundo a questão era apenas para calcular o volume de um paralelepípedo. E a gente faz isso multiplicando as 3 dimensões dele. Então, a gente tem ali 50, 25 e 3 metros, daria um volume de 3.750 metros cúbicos. Bom, aí qual é o desafio da questão? O que o cara vai ter que fazer? Ele vai ter que converter metro cúbico para litro. Dá para concordar que isso não é muito lá um desafio para o aluno que estudou bastante. Ele sabe que um metro cúbico é equivalente a 1.000 litros. Então, com isso ele já terminava a questão, que era só calcular o volume e marcar a resposta certa, a letra C. Vamos então para a questão 67. Ele falava de 2 latas de tinta, que restaram 2 latas de tinta idênticas, e ele frisava isso de mesmo tamanho e cor, né? E uma das latas tinha tinta até a metade da capacidade, e a outra estava cheia até 3/4 da sua capacidade. E ele queria fazer uma distribuição de uma maneira igual, né, para essas 2 latinhas. Então, qual que era a ideia? Que você pegasse metade do volume de uma, somasse com 3/4 do volume da outra, fazendo uma média, né, desses valores, mas antes de você efetuar a média, você fazia um mínimo múltiplo comum entre os 2 valores, metade do volume com 3/4 do volume, chegava em 5/4 do volume. E desse valor, pela média, bastava você dividir por 2 ou multiplicar por meio, né, dependendo da tua afinidade com matemática básica. E chegava no resultado direto de 5/8 do volume total da lata, que daria a alternativa B. Próxima questão, a questão 68, nós até comentamos que existiam várias maneiras de você resolver essa questão e maneiras simples, né? Que ele falava do gráfico representando o consumo da bateria de um celular no período de 10 às 16 horas. E até o próprio gráfico muito bem desenhado, muito bem fiel ao exercício, né? Ele pedia para você saber o nível da bateria que chegou quando ela estava em 10%. O aluno poderia fazer por contagem, né? O aluno poderia fazer por contagem, contando literalmente os valores ali. Ele poderia usar a função do primeiro grau, ele poderia usar a geometria analítica, né? Mas poderia usar PA, progressão aritmética, sem nenhum problema. Ele faria os valores decrescentes,
né, e ele queria que chegasse até 10%. E esse valor de 10%, ele chegaria exatamente às 19 horas. Então, assim, o que dá para a gente perceber, né? Essa questão 68, ela é uma questão também voltada, já a gente pode pensar até futuramente no Enem, né? Porque é mais ou menos com esse intuito que a Federal talvez tenha cobrado, né? É uma questão que aborda, sim, a leitura do gráfico, mas ela não trabalha de uma maneira complexa, uma maneira bem simples e bem direta, e que normalmente o aluno fala que resolveu utilizando o raciocínio lógico. E é bem por aí que a gente esperava mesmo. Pessoal, vamos lá então, próxima questão de número 69. Uma questão que dá para dizer que é bastante clássica. Uma questão que o cara dava a equação de uma reta e ele pedia qual seria a reta perpendicular a ela que passava por um certo ponto dado. Então, uma questão daquelas que normalmente são as primeiras que o pessoal coloca como exemplo em materiais de reta em geometria analítica. Então, vamos lá para a questão. Ele dizia que a reta R tinha a equação y igual a 2x mais 1. A partir disso, você conhecia o coeficiente angular dessa reta, que era 2, já está na forma reduzida. Sabendo disso, a gente chamou uma outra reta, que é a segunda, de reta S, sendo a reta perpendicular. O coeficiente angular dessa reta nova vai ser o inverso oposto do coeficiente da reta R. A gente vai ter ali ele sendo menos meio. Aí a gente já sabe o coeficiente angular da reta nova, que seria o nosso M. Basta, para terminar, descobrir quanto que seria o N, o coeficiente linear da reta S. E aí a gente pega a condição de pertinência de ponto à reta. O nome é muito mais chique do que o que a gente tem que fazer. A gente simplesmente pega as coordenadas do ponto que ele deu e substitui nessa equação da reta que a gente não conhece, o coeficiente linear. Fazendo as continhas que são bastante simples, a gente descobre que o N, né, o coeficiente linear da reta S, vale 4. A partir disso, a gente pode escrever a equação da reta S, que vai ser aquela que está na letra E. Bom, uma questão bem simples do ponto de vista teórico de geometria analítica, por isso dá até um certo receio do que vem na segunda fase, caso o assunto seja cobrado. Vale a pena ficar atento aí, pessoal que tem segunda fase de matemática. Vamos para a próxima questão de número 70. Ele fala sobre um dado que tem faces numeradas de 1 a 6. O dado usual vai ser lançado 2 vezes e os resultados ele chamou de A e C para poder utilizar esses resultados como coeficientes de uma equação do segundo grau, que é ax² mais 4x mais c igual a 0. Além disso, ele quer que essa equação tenha pelo menos uma raiz real. Aí da condição lá do cálculo das raízes pela fórmula de Bhaskara, a gente tem que, para que tenha pelo menos uma raiz real, o delta, o discriminante da equação, tem que ser maior ou igual a 0. Aí seguem algumas continhas que não são muito avançadas, não são complicadas. Tem que tomar cuidado com aquela multiplicação por menos 1 numa equação e lembrar que você inverte a desigualdade quando isso acontece. E a conclusão que você chega é que o produto de A a C deve ser menor ou igual a 4 para respeitar a condição de ter pelo menos uma raiz real. Aí o que você tem que saber? Que esse A e esse C eram resultados do lançamento dos dados, né? Considerando o dado lançado 2 vezes, a gente sabe que o espaço amostral tem 36 possibilidades, que seriam todas as combinações possíveis desses 2 lançamentos. Dentro dessas possibilidades que a gente tem apenas 8 em que a gente tem a condição respeitada do produto dos 2 números ser menor ou igual a 4. Esse 8 vai ser a quantidade de casos que nos interessam, e 36 é o total de possibilidades que com certeza foi feito a exaustão aí desde o ensino médio de vocês. Então, a resposta é 8 por 36, que simplificando daria 2 nonos. Eu, particularmente, achei essa uma das questões mais interessantes da prova. Ele acabou juntando probabilidade com a equação do segundo grau. São assuntos que alguns alunos veem no último ano do ensino fundamental, mas que não são assuntos tão triviais, e eu acho que é bastante raro de cair na mesma questão, os 2 juntos. Então, eu achei bem interessante, embora o tema seja batido, embora o aluno tenha praticado os 2 assuntos, eles conseguiram fazer algo interessante, que é juntar os 2 temas numa questão só e acaba usando melhor as 9 questões que eles têm disponíveis. Próxima questão, volta o Júlio para cá. Vamos então, pessoal, para a questão 71. Ele fala o seguinte, né? Ele dá um gráfico de uma função polinomial e faz 4 perguntas a respeito dessa função. A primeira pergunta que ele faz é a respeito do crescimento da função no intervalo aberto de 4 a 6. Perceba que ela tem 2 partes dela que são crescentes, mas especificamente nesse intervalinho de 4 a 6 aberto, realmente a função vai ser crescente. Fácil de você analisar, né? No intervalo entre 4 e 6 ela realmente vai ser crescente. Então o item verdadeiro. O item 2, ele fala do ponto máximo da função em x igual a 1. Você também pode notar pelo gráfico que ela tem um ponto máximo para exatamente o x igual a 1. O terceiro item chama um pouco a atenção, porque ele trabalha aquela parte de função sobrejetora, injetora e bijetora, que nós analisamos ele pelo gráfico. É um assunto muito
abordado, né, em questões há muito tempo atrás, ou seja, fazia muito tempo que ele não caía, né? Questões antigas, normalmente eles trabalhavam essa ideia de gráfico, de análise de gráfica de função sobre ejetor, injetor e bijetora. Então o que você bastaria você fazer? Traçar uma reta paralela ao eixo X, perceber que para dois valores distintos de X eles estavam associados a uma única imagem, então a função não poderia ser injetora. E o último ponto, também o último tópico, ele falava assim, que o gráfico representa uma função polinomial de terceiro grau. Vale a gente ressaltar o seguinte, né? A gente sempre frisa isso em sala, em função polinomial, e foi trabalhado muito com isso com vocês em sala, que todos os pontos em que a função corta o eixo x são as raízes. Tá? Então, assim, como ela corta em 4 pontos, a função é no mínimo do quarto grau. Ela pode ser de grau superior, de grau par, né? Vai ter um grau par, mas no mínimo ela vai ser do quarto grau. E ele falou do terceiro grau, que torna o item inválido. Então, o que você faria? Bastaria marcar a alternativa A, os itens 1 e 2 verdadeiros. Questão simplesinha. Então, questão 72, pessoal, última questão da prova de matemática. Ele dá uma expressão aqui, exponencial, que permite descobrir qual é a quantidade de um determinado medicamento que você tem depois de um tempo, né? De um tempo t em horas. O que ele pede na questão, basicamente, é para você isolar o t. Então, você tem que achar uma forma, seguindo várias etapas. A gente tem aqui na tela de vocês aí as 10 etapas que a gente propõe para isso. Poderia ter encurtado, ser feito de maneira mais direta, mas acho que isso aqui fica um pouquinho mais claro para vocês qual foi o raciocínio que a gente adotou para isolar o t, né, para descobrir como que o cara acha o tempo em função da quantidade, o inverso do que ele deu no enunciado. Então, basicamente o que você faz é aplicar a propriedade de logaritmo, aplicando a propriedade de logaritmo, aplicando, e em algumas etapas eu acho que é importante ressaltar, primeiro, a etapa em que aparece um expoente negativo de q sobre 15 elevado a menos 1, que isso vira o inverso, então vira 15 sobre q. Essa é a primeira etapa que pode chamar um pouquinho a atenção do aluno. A segunda etapa, que pode chamar a atenção de vocês, é aquela etapa que tem um expoente meio. Esse expoente meio, para a gente, seria equivalente a ter uma raiz. Então, tá aí a resolução, segue o passo a passo. Se você seguir tranquilinho aí, olhando com calma, você vai conseguir compreender o que a gente fez, qual era a ideia que a Federal esperava de vocês. E essa seria uma questão que gastaria um pouquinho mais de tempo para o aluno, por ter que lembrar de bastante coisa, né? Bom, pessoal, voltando aqui então para falar sobre a prova, eu gostei bastante, como a gente já tinha comentado antes, achei uma prova bem distribuída, bem interessante. A gente conseguiu comentar alguns detalhes mais relevantes aí com vocês durante a resolução. Se de repente uma coisa ficou muito rápida, não deu para acompanhar, volta lá, dá uma pausadinha no vídeo, vê quantas vezes você achar necessário. E agora a gente tem que ir para a segunda fase, né, Júlio? O que você acha? É verdade, agora nós precisamos concentrar todas as atenções para a prova de segunda fase, né? Temos algumas semanas aí até que isso aconteça. Mas assim, vale, como o professor Gruber falou, vale ressaltar que a prova foi muito bem elaborada. Então, o que dá para a gente esperar de uma prova de segunda fase? Uma prova tão bem elaborada quanto essa prova da primeira, né? Como eu sempre falo, é modelo de federal fazer esse tipo de prova. Eles não sobrecarregam o aluno na primeira fase. Questões básicas, simples e cobrando sempre o necessário de vocês. Até a próxima, então, pessoal. Grande abraço. Valeu. Valeu.